de conversarmos com a nossa colunista de finanças pessoais, a Bruna Alemann. Bruninha, a gente já falou desse assunto, mas hoje, assim que eu vi no nosso noticiário, eu falei, vamos retomar com a Bruna, porque ela nos ajuda a entender exatamente o que isso significa. Eu, sinceramente, não consigo muito materializar essa informação quando a gente traz no noticiário, que é o seguinte: o preço do ouro voltou a bater recorde no mercado internacional. Explica pra gente, como se a gente nunca tivesse ouvido falar disso, né? E explica também por que isso está acontecendo. Bruna, bom dia. Bom dia, tudo bem, Joana? Tudo bem, Felipe? Oi. Vamos lá. Dessa vez, como a gente sempre não, mas vira e mexe, o ouro acaba virando notícia. Dessa vez eu dividi em 7 pontos. Então vamos ver se vocês vão conseguir entender para tentar contextualizar, porque é muito maior do que só uma questão de preço ou uma questão de guerras ou insegurança. Primeiro ponto, o ouro é um sinal de confiança ou desconfiança nas políticas macroeconômicas. Não é só a geopolítica que movimenta o ouro, é o sinal de confiança ou de medo sobre as políticas econômicas, o que nós estamos vendo hoje. A redução da confiança na política monetária dos Estados Unidos, por exemplo, as incertezas sobre o Fed, é um fator importante que vem sustentando essa alta do ouro, e isso vai se conectando a outros debates sobre a credibilidade dos bancos centrais e o papel das taxas de juros. Isso não só nos Estados Unidos, mas como o mundo inteiro. A gente também vê, assim, por exemplo, casos de pressão aqui no Brasil ou em outros países, tá? Então, quando a gente vê o ouro bate recorde, isso está dizendo mais sobre uma questão de Banco Central e movimentação do dinheiro para segurança e onde tem confiança, segurança e credibilidade, do que sobre guerras em si. Segundo ponto, uma tendência de longo prazo, tá? O que é isso? Os investidores, eles vão para o ouro quando a dívida pública global cresce muito. De novo, insegurança e incerteza. E os governos recorrem a estímulos fiscais e monetários relativamente agressivos, trazendo uma imprevisibilidade do que será o futuro. Então, isso cria como se fosse um medo da perda de valor, inflação em relação às moedas, o que historicamente também favorece o ouro. Terceiro ponto, uma dinâmica do ouro versus as outras classes de ativo, ou seja, outros tipos de investimento. Então, a alta do ouro, ela pode ser explicada para usar esse movimento correlacionado dos outros mercados. Quando começa em determinados lugares, começa a cair a taxa de juros, o ouro fica mais atraente, porque ele não paga juros, mas ele perde menos em relação à inflação real daquelas moedas. Ou seja, o ouro não tem tanta inflação, ele tem pouquíssima inflação, praticamente zero, em relação às outras moedas, tá? E além disso, ele é muito mais escasso do que outros metais industriais, como a prata ou a platina, que apesar disso também estão batendo as máximas. Quarto ponto, o ouro é um indicador de estresse de mercado financeiro. Existe um índice que a gente pode depois até conversar e trazer, eu vou dar uma olhada nas notícias ainda essa semana, que se chama VIX, que é o índice de medo, e gera muito ruído, principalmente quando o índice de medo começa a aumentar. Todo mundo vai para onde? Segurança. Então, os bancos centrais acabam trocando a moeda deles, por exemplo, ou inclusive o dólar, que está sendo cada vez mais enfraquecido, para o ouro, que transmite mais confiança e menos poder inflacionário. E, logicamente, tem outros pontos que estão correlacionados a uma questão de futuro e previsibilidade, né? Então, quais são as previsões e expectativas? Então, a expectativa, não vemos uma expectativa do cenário geopolítico dar uma melhorada versus o número de conflitos que nós estamos enxergando. Então, qual é a narrativa futura? De ir cada vez mais para a proteção. Então, o investidor comum, enquanto bancos centrais trocam as suas reservas de dólares ou moeda própria para o ouro, a grande parte da população investidora, por que é difícil a gente enxergar aqui no Brasil? Porque nós somos poucos investidores. Se a gente olha na Bolsa de Valores, por exemplo, nós não temos nem 5% da população investindo. Quando você olha mercados como Estados Unidos e Europa, você olha mais de 60% da população investindo. Então, o volume, talvez a gente não tenha dimensão pelo número de investidores ou educação financeira
financeira aqui no Brasil. Mas lá fora, a movimentação acaba prevalecendo e tornando ali o mercado cada vez mais rentável, porque é uma movimentação de uma grande população investindo em produtos que estão atrelados ao ouro. Essa é a forma de investimento dentro da Bolsa de Valores, através de ETFs. O brasileiro hoje consegue fazer esse tipo de investimento. Você consegue abrir uma conta dolarizada e fazer esse tipo de investimento também para se proteger, investir em ouro em dólar. E a gente precisa olhar também o sexto e o sétimo motivo, que está muito voltado aqui, voltado um pouquinho para o Brasil, né? Que é uma questão de assim, grande parte das pessoas, e nós temos, por exemplo, uma empresa também aqui no Brasil cotada na Bolsa de Valores, a Áurea, que ela também está ali atrelada ao ouro. A gente precisa falar de mercado internacional e o Brasil sendo uma das grandes reservas. Logicamente existem outros países, mas ainda uma grande reserva de minerais. Quando os minerais eles estão com atratividade, porque aí entram outras questões e não uma questão só de segurança, mas uma questão de investimento futuro, o Brasil acaba também se beneficiando em relação a isso, e a cotação do ouro acaba aumentando cada vez mais. Não só o Brasil, mas outros países também que têm esse mineral bruto como um poder ali de investimento. Então pode ser que cada vez mais a gente enxergue o ouro batendo a sua máxima, mas lembrando bem, não é um ativo para você ganhar dinheiro, é um ativo enquanto tudo está caindo, ele está subindo. Por quê? Porque ele reflete e ele controla o que você vai perder de inflação, questão de inflação em outras moedas ou de movimentação em outros investimentos. O ouro vai segurar a rentabilidade da sua carteira de investimento. Ele é um fator de proteção e não de rentabilidade. Então, por isso que a gente precisa distinguir o que é esse ouro bater as máximas e achar que nós vamos ganhar dinheiro com isso. O ouro é para proteger o que o seu dinheiro vai perder em relação à inflação ou à instabilidade dos outros produtos financeiros que nós temos disponível. Ouro igual a proteção. Entendido, Felipe Bueno? Entendido. E anotado. Hoje, Bruna, a gente teve até que explicar para as pessoas, não que a gente soubesse de cabeça, né? Mas o que é uma onça, verdade. Né? Uma onça. Tantas onças. Eu ouvi te perguntando, mas peraí, o que é onça, né? 28 gramas, né? Se eu não tiver esquecido já, é isso, né? É isso mesmo. Exatamente. Isso mesmo. Então, depois dessa aula aqui, a gente vai atrás de uma, né? De uma onça. De uma onça, eu ia falar de outra coisa, né? Algumas onças de ouro, né? Pra, sei lá, guardar aqui, vai que, né? Vai que. Exatamente. O ouro, gente, o ouro é história, né? A gente coloca ali dentro do investimento, mas o ouro é história. A gente teve a história do padrão ouro, por exemplo. A gente teve exemplos de épocas que as moedas perderam valor e o ouro foi se valorizando. Então, assim, querendo ou não, se a gente se aprofundar nisso, igual hoje o conhecimento sobre onça, quanto tem, que a gente pode investir, isso daí acaba embasando um outro ponto, que a nossa base sempre, inclusive para investimento, acaba sendo conhecimento. Você vê que um conhecimento histórico, conhecimento de alguma coisa talvez até improvável, como o ouro, acaba ajudando a gente também a investir e se preservar. Amanhã a gente volta com outra aula, né? Em 7 passos, ou 14, ou 2, ou 3, mas é importante que você que está nos ouvindo não se esqueça. Comportamento, paciência, segurança, essas são algumas das palavras-chave. Bruna, um beijo, até amanhã, hein?